Olá, meus amores, tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês, né? Estou aqui novamente com esse canal que já tem um tempo, mas eu não utilizava, né? Porque eu perdi o canal Lucinéia Ler nos Liberta, né? Pois eu fui denunciado por ter utilizado um vídeo que eu achei que ia ajudar vocês, né? Porque se o intuito realmente é ajudar as pessoas a raciocinar, a se libertar, né? Não tem por que restringir o vídeo. O meu vídeo pode ser usado, né? Sempre que vocês precisarem achar necessário. E eu queria dizer para vocês, né, que antes de eu estar liberta, né, de muitas crenças que me aprisionavam ao medo, eu fiz um estudo pessoal que durou mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio para 3 anos, sabe? Eu ia dormir de madrugada pesquisando, eu ia para a biblioteca, ia ver significado no grego, no hebraico, sabe? E eu vou mostrar para vocês, teve algumas pessoas que, né, que me conhecem, que estavam no meu canal, que eu já mostrei, né? Minhas pesquisas. Aqui eu coloquei o texto 2 Coríntios 3,17. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. O que é liberdade? Né? É o poder de decisão. Agora, porém, a consequência das escolhas, a gente também vai sofrer. Então, a gente não deve confundir o que é liberdade, tá certo? Né? Publicações, né, que eu pesquisei a fundo, que estava em inglês, traduzi para o português, entendi, confrontei com a palavra, né, e entendi que o que vale é aquilo que Jesus Cristo falou, aprendei de mim, dele, né. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Todas as doutrinas que vinham a mim, eu via o que Jesus falava, né, para ver realmente se era com base cristã ou era doutrinas, né, religiosas. Aqui, esse daqui eu achei muito interessante, que aqui são versões da Bíblia, da tradução do Novo Mundo, que ao longo do tempo foi modificando várias coisas e até textos, né? Aí, como eu era da organização, então minha doutrina estava ligada dentro da organização. Então eu comecei a confrontar muitas coisas que eu tinha aprendido lá. Fiz pesquisas muito profundas e compartilhei no outro canal, né? Aqui tem mais, né? Então, em mim se cumpriu aquele texto, não tem aquele, né, que busca que não encontra. Então eu encontrei, né, o que eu estava procurando, que era entender se o que eu estava acreditando era a doutrina da religião ou era o ensinamento de Cristo. Então, a única coisa que eu vou falar para vocês, quando tiver algum assunto, você vai lá nos evangelhos, né, que é descrito pelos apóstolos de Jesus Cristo, sobre a caminhada de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Esses são os evangelhos, né, que relatam sobre Cristo na sua pura essência, onde Jesus Cristo ele deu vários exemplos e tudo que Jesus Cristo precisou falar e abordar, ele deixou ali. O resto, né, são doutrinas religiosas. Paulo, né, quando ele se deparou com muitas pessoas lidando com assuntos diferentes, ele criou doutrinas por causa da transição. Mas se você for ler o texto
que é libertador, que é a carta que ele escreveu a Colossos, o capítulo 2, você vai ver o quão é libertador. Tem um versículo que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó, se Jesus, ele já te libertou, porque está debaixo de ordenança, né? Escutando, não pegues, não toques, não faça, né? Se Jesus já te libertou, você é livre. Na Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, né? Então, o que é a liberdade? É você poder usar sua consciência cristã e agir, né? Jesus, quando ele falou à mulher do poço, ele disse o que a ela? Ele disse assim, ó, a água que eu tenho para lhe dar, você vai tomar uma vez e não vai precisar tomar mais, né? E esse relato, eu vou convidar vocês, além, vocês e Deus, né? É um relato que todo mundo conhece, mas a profundidade é libertadora, né? Quando ela chegou e falou, Senhor, os judeus não falam com o samaritano e tu me diz, dá-me de beber. E Jesus disse que se ela soubesse quem ele era, né? E ele, a água que você está tomando aí, você vai tomar e vai sentir sede, mas a água que eu dou, você não vai sentir mais sede. Aí ela falou, Senhor, dai-me de beber. Aí ele falou, chama seu marido. Aí ela baixou a cabeça e disse, eu não tenho marido. Ele disseste bem, porque você teve X marido, nenhum desses eram seus, e o que tem agora não é seu. Ela baixou a cabeça e levantou e disse, vejo que tu é profeta, né? E ela disse, Senhor, meus pais adoravam nos montes, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que tem que adorar, que é onde ficava o templo de pedra, né? Jesus disse, vem a hora, e agora é, que não se adorará nem nos montes, nem em Jerusalém, né? Porque Deus é espírito e importa os que o adorem em espírito e verdade. Ele ainda acrescenta que Deus ele estava procurando pessoas que o adorassem assim, em espírito e verdade. Hoje em dia, as pessoas dizem que você só é uma pessoa que tem comunhão com Deus se tiver afiliado a uma denominação religiosa. Quem foi que ensinou isso? Jesus não foi, né? Jesus nunca ensinou isso. E a prova mais nítida disso foi quando, eu vou deixar até esse texto aqui, que eu acho esse texto muito interessante para a gente parar para refletir. Foi quando João e Tiago viram um homem expulsando demônio no nome de Jesus e disse para ele que ele não podia fazer aquilo porque não andava com ele, né? Criou, né? um lugar, né? Na mente dos apóstolos, onde só eles tinham direito de fazer algo, né? Só que eles estavam se achando que estavam tão corretos que foi a Jesus e disse, Senhor, vimos um homem expulsando o demônio em seu nome, e o repreendemos para ele não fazer isso, porque ele não andava conosco. Aí Jesus disse, não repreendas, né? Que ninguém pode me bendizer e depois me amaldiçoar, né? Ou seja, aquele homem provavelmente, né, escutou as coisas que Jesus Cristo falou, também foi agraciado com o Espírito Santo e seguiu o caminho dele fazendo aquilo que ele aprendeu, né? Então, são coisas que Jesus Cristo nunca ensinou. Ao contrário, Jesus repreendeu, né? É algo que a gente precisa parar, refletir, né? Como Jesus lidou com determinado assunto? Quem foi que falou? Foi os discípulos ou foi Jesus? Porque os discípulos, né? Eles vieram como embaixador de Cristo, como representante de Cristo, não como Cristo, né? Quando Jesus Cristo disse, aprendei de mim, dele, ele disse que o fardo dele seria leve, né? E o jugo suave. O que
você leva com você, o que você aprende com você, faz com que você se sinta assim leve e o jugo suave? Ou é aquele pesar de pagar o preço, de que tem que fazer isso, que tem de fazer aquilo outro, que tem de fazer aquilo outro, senão Deus vai pesar a mão? Né? Na Bíblia fala bem assim: se um pai, mesmo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus. Então, esse texto é muito profundo, que nós, enquanto pais, eu sou mãe de uma filha de 33 anos e um filho de 28 anos. Vai fazer. E o que acontece? Eu quero tudo de bom para meus filhos. Tudo de bom eu quero para meus filhos. Todo o conselho, quando eles erram, né? Eu vou abraçar, eu vou aconselhar, eu vou tentar consertar, né? E em algumas situações eu vou deixar também eles experimentar a consequência daquilo que eles fazem, para que eles possam amadurecer, né? O nome disso é amor, né? O amor, ele não é só passar a mão pela cabeça. O amor também é deixar que as consequências ensinem que aquelas atitudes, né, são nocivas a ele, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje, tá certo? Porque a graça, ela precisa ser libertadora. E eu vou deixar um texto também, escrito pelo apóstolo Paulo, que é de Efésios capítulo 2. Ele é extremamente libertador, né? Nenhum homem tem a chave da salvação, né? Porque Jesus Cristo, ele já morreu pela humanidade, né? Então, tudo que você faz, você sofre a consequência daquilo que você fez. Se você fizer escolhas boas, se você escolher, né, estar do lado do que é correto, né, dificilmente você vai bater a cabeça, né? Se você fizer escolhas ruins, né, você pode tanto se prejudicar como prejudicar a outra pessoa, mas isso daí, né, é consequência do que você faz. Não tem nada a ver com Deus. Na Bíblia fala que o imprevisto sobrevém a todos. Então, tanto pode acontecer coisas boas com a gente, como coisas ruins. E a gente não pode atribuir as coisas boas que foi somente Deus que deu, e as coisas ruins foi somente o maligno que deu. Mas ele diz que o imprevisto sobrevém a todos, né? Muitas coisas boas já aconteceram na minha vida, mas a gente faz questão de destacar só as ruins, né? Quantas coisas boas aconteceram na vida de vocês? Muitas vezes a gente não consegue ver. Hoje eu consigo enxergar tudo de bom que acontece na minha vida. Até pessoas que entram na vida da gente, né? Que a gente acha que aquela pessoa foi ruim pra gente, não. Ela entrou na vida da gente e nos ensinou a ser diferente, nos ensinou a ser mais seletivo, nos ensinou que as pessoas são diferentes da gente, que pensam diferente da gente, que têm a individualidade delas, né? E a vida é assim. A gente tem que entender que a gente só tem controle com as coisas que é desrespeito a gente, a dos outros não, tá certo? O poder de dizer sim, não quero, sigo, não sigo, é nosso, certo? E vamos para cima e viver a graça com graça. E vamos cuidar do templo de Deus.